Estamos seguindo com a história de Esther, estamos praticamente no final do livro e nós vamos ver agora que como toda essa história, já vimos praticamente o final na aula passada, de como Deus mudou toda a história, um plano que era para acabar com o extermínio do povo judeu. Deus fez com que esse plano caísse sobre a própria cabeça, não só de Amã, que maquinou tudo, mas também de todos aqueles que iriam fazer parte, porque o decreto de Amã era uma espécie de convocação para todos os inimigos dos judeus se juntarem para fazer essa matança geral, para exterminar todo o povo judeu. Então, o plano que era para acabar com os judeus, como o próprio livro de Esther fala, mudou totalmente, foi revertido, eles não puderam, o próprio rei não poderia anular o decreto, mas o segundo decreto e a forma como todas as coisas aconteceram permitiu que o povo judeu se ajuntasse, se organizasse, e aquilo que os inimigos pensavam em fazer com os judeus fizeram com os inimigos. Então, foi realmente um final feliz para o povo judeu, foi uma mudança total do plano que tinha sido projetado, e então nós estamos chegando ao final, hoje nós vamos ver como essa grande história, esse acontecimento tremendo, como isso se transformou numa celebração contínua, numa festa anual, como o livramento do Egito tinha acontecido na Páscoa, se transformou numa celebração contínua. E nós queremos ver esse propósito de Deus, e o próprio livro de Esther, ele tem esse propósito não só de contar o que aconteceu, que claro que é o principal, de saber o que aconteceu nessa época, como que as coisas, o que poderia ter acontecido e o que realmente aconteceu. Então é uma história tremenda. Mas o outro propósito do livro de Esther, que a gente percebe agora nesse final do capítulo e do livro, o outro propósito do livro era de mostrar a importância da celebração. Tem uma festa chamada Purim, que os judeus guardam até hoje, e que foi que nasceu desse acontecimento. E o livro vai mostrar a importância, o porquê que tem essa festa, de onde que vem, porque muitas vezes, assim como os brasileiros, todos nós celebramos dia 21 de abril, é um dia de Tiradentes. Teoricamente, todos devem saber por que quem era Tiradentes, por que celebra. Você estuda isso na história. Muitas vezes tem celebrações que vão lembrar, mas muitas vezes aquilo é lembrado apenas como uma história. O próprio Natal, muitas vezes, é celebrado assim, mas ninguém realmente tem uma noção. Às vezes as pessoas podem perguntar, porque Jesus nasceu, porque Tiradentes lutou pela independência e foi morto, mas o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, eles celebram essas datas e eles fazem questão. Pode até parecer cansativo, vai ter que ler tudo aquilo de novo. Às vezes passa o ano, parece que passa rápido e já vamos fazer toda a leitura e todo o ritual de uma festa de novo. Às vezes parece desnecessário, mas nós vamos ver como isso é importante para os propósitos de Deus, para um povo que está em aliança com Deus. Nós temos o aspecto de olhar para o futuro, nós temos a esperança, principalmente da volta de Jesus, do reino milenar, do reino de Deus na terra, mas nós temos, para poder
ter essa esperança, para entender o que é essa esperança da volta de Jesus e do reino de Deus, nós precisamos saber a história, precisamos conhecer o que Deus já fez, quais foram as etapas, quais foram as datas memoráveis, quais foram as coisas que Deus fez, tanto para entender o contexto, entender a sequência, porque Jesus vai voltar não como um acontecimento avulso, não, um dia Deus vai invadir a história, vai pôr fim em tudo e vai começar algo novo. A volta de Jesus, como a primeira vinda de Jesus, tudo faz parte de um propósito, de um plano, e nós precisamos entender onde nós estamos nesse plano e para quê? Para que Jesus vai voltar? Tem havido muita confusão e muito engano até assim, em entender o propósito da vinda de Jesus. O que Jesus vai fazer? Qual que é a minha esperança? Então, tudo faz parte de um grande plano, e Deus faz questão que a gente conheça o plano dele, o que ele já fez, como que ele está desenvolvendo passo por passo cada etapa, e também para que nós tenhamos essa esperança, sabendo que assim como Deus abriu o Mar Vermelho, tirou o povo do Egito, fez tantas coisas, como Jesus veio e Deus em carne veio e efetuou a grande redenção na cruz e na ressurreição, nós precisamos ter essa confiança de que o mesmo Deus que fez já os primeiros passos não vai deixar de fazer a última etapa. Então, mais uma vez, vamos pedir ajuda de Deus. Isso também não deve ser uma formalidade, mas uma petição sincera para que Deus nos ajude a falar e a ouvir, para que o Espírito Santo nos traga revelação e entendimento, e que nós possamos realmente ter essa visão mais ampla do propósito de Deus. Deus, nós queremos nesta manhã, queremos olhar para Ti, queremos esperar em Ti, Senhor, o entendimento mais completo. Nós conhecemos essa história, sabemos que foi algo tremendo que o Senhor fez, faz 2.500 anos, mais ou menos, e é bom saber que o Senhor fez isso há tanto tempo, mas nós queremos sempre fazer a aplicação, queremos ter um entendimento maior de onde nós estamos e como nós também podemos, com mais entendimento do que as gerações passadas, que muitas não sabiam de nada e tiveram que desbravar, de conhecer coisas completamente diferentes. Nós queremos ter com mais entendimento, ser mais preparados para algo que vai ser maior do que qualquer acontecimento já registrado, que é a Tua volta e o estabelecimento do Teu reino. Esse é o nosso interesse, e abrimos o nosso coração para Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ok, então estamos no capítulo 9 de Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos, mas o último capítulo só tem 3 versículos. Então estamos assim bem no final da história registrada aqui. Na verdade, assim, a história, os relatos históricos já terminaram. Nós vimos na aula passada como no dia fatídico, dia 13 do último mês do ano, o calendário judaico e o calendário daquela época, não só o povo de Israel, mas ninguém naquela época tinha esse calendário de hoje, que começa em janeiro e termina em dezembro. Ninguém tinha esse calendário. Então, para eles, o 12º mês, eles seguiam um calendário lunar, não solar, então era diferente. Tanto é que, assim, como é lunar, ele não bate exatamente com o calendário gregoriano que nós usamos, mas esse 12º mês é entre
fevereiro e março. Essa data que se tornou uma festa anual, esse ano de 2024, será começando no dia 23 de março, né, sempre começa à noite, e o dia 24 é o dia que será celebrada assim, essa festa nesse ano. Então, 23, 24 de março. Então, era o último mês do ano, porque o primeiro mês para Israel, principalmente, era o mês em que tinha a Páscoa, que vai sempre cair ou entre final de março ou no mês de abril. Então, esse era o primeiro mês do ano, o último mês do ano. Então, era esse dia, esse dia fatídico, que era para ser a destruição, o extermínio, o aniquilamento total do povo judeu. Deus permitiu, Deus ordenou uma inversão, uma reversão total. Então, o plano maligno caiu sobre a cabeça, já tinha caído sobre a cabeça de Amã. Ele foi enforcado na mesma forca que ele tinha construído para o seu grande inimigo Mordecai. Mordecai ocupou o seu lugar e todos os inimigos que pretendiam fazer parte desse plano maligno, eles que foram exterminados, não o povo judeu. Então, isso nós vimos então na aula passada, lembrando também que era para ser assim, o dia em que os judeus poderiam se defender e matar os seus inimigos, era o dia 13 desse mês de Adar, o último mês do ano. Então, era só um dia, não era para seguir fazendo uma guerra civil ou tentando se vingar. Era um dia, eles iam se defender contra aqueles que pretendiam matá-los, e a rainha Esther pediu ao rei, no versículo 13 desse capítulo 9, ela pediu ao rei que na capital, Suzã, que esse tempo de revidar, de se defender, de matar os inimigos, que fosse permitido mais um dia. Então, dia 13 e dia 14, só na capital. No restante do império, foi somente no dia 13. Isso é importante porque agora, no relato que vem a seguir, o que falta para contar, né, o que falta para ser visto aqui no livro de Esther, é como esse acontecimento se transformou numa festa, numa celebração anual. E eles vão levar em consideração essa diferença de 2 dias na capital, Suzã, e só um dia no restante do império. Então, nós vamos ler então a partir do versículo 18, Esther 9, 18. Aqui está terminando de explicar que os judeus que se achavam em Suzã ajuntaram-se nos dias 13 e 14 e então repousaram dia 15. Então eles tiveram lutas, batalhas durante 2 dias, e aí eles descansaram e eles fizeram a sua festa de alívio, de vitória, no dia 15, na capital. Fizeram um dia de banquetes e de alegria. Versículo 19. Mas os judeus das aldeias que habitavam nas vilas, e inclusive no original isso significa assim, nas cidades sem muros. Então eram regiões mais rurais, eram regiões que não tinham, muitas cidades não tinham muros de proteção. A capital tinha, porque seria mais visada assim, para algum ataque de inimigos. Mas então os judeus das aldeias ou das cidadezinhas que não tinham muros, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e banquetes, porque eles tiveram luta durante um dia só. Então, eles fizeram dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, dia de festa e de mandarem presentes uns aos outros. Então, nesse ano que aconteceu tudo isso,
eles já fizeram uma grande celebração. Em todas as cidades do Império fizeram a celebração no dia 14, o dia seguinte. Na capital eles fizeram a celebração no dia 15, porque eles tiveram lutas durante 2 dias. Aí, versículo 20, Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, todos os anos. Então, aqui não fica claro se ele já fez esse decreto no mesmo ano, ou se passou algum tempo. Aqui, até o final do capítulo 9, está explicando como Mordecai, depois a rainha Esther também, como eles fizeram documentos oficiais para transformar essa data numa data de comemoração, de celebração, todos os anos. Então, não dá para saber, porque alguns versículos parece que dão a entender que antes de ter os decretos, antes de ter essa ordem oficial, esse estabelecimento oficial da data, o povo já vinha fazendo isso. Então, versículo 21, ordenando-lhes que guardassem os dias 14 e 15. Versículo 22, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. Se você estiver sublinhando, se você gosta de sublinhar ou destacar na sua leitura bíblica, essa palavra repouso. Às vezes algumas traduções colocam se livraram, mas eu acho que a melhor tradução é repouso. Depois dessa vitória, eles tiveram descanso. Eu mencionei isso, acho que na aula passada, que imagine uma situação, a gente tem várias situações, a gente pode até comparar com uma tempestade. Imagine uma tempestade, às vezes que dura bastante tempo, uma tempestade de neve, uma tempestade de vento, muita chuva. Aqui normalmente é uma coisa que dura 1 hora, 2 horas, algum tempo assim, mas às vezes é uma tempestade que dura mais tempo. Então, quando é algo que traz aflição, que traz tensão, será que vai destruir? Será que vai cair a casa? Será que vai... Então, depois que passa, que vem a bonança, que vem a calma, é um alívio. E a guerra é assim. Imagine guerras, Segunda Guerra Mundial, que levou 6 anos, durou 6 anos, e já tinha tido algumas coisas antes do início mesmo da guerra. Então, quando acabou, pensa no alívio, pensa no descanso. Agora, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse repouso, mas esse é o sentido, esse é o grande sentido dessa festa, porque... como nós já vimos, não era suficiente que Amã, o homem do mal, o homem inimigo, aquele que gerou esse plano, aquele que bolou esse plano, não era suficiente que ele morresse, que ele não estivesse mais lá. O problema é que tinha muitos seguidores, que tinha muitos inimigos. Amã era aquele que representava, que se tornou chefe, cabeça disso, mas como nós sabemos, existem, se você pensar em várias forças que lutam contra o povo de Deus. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo com essa guerra em Israel, o Hamas, mas nós sabemos que Hamas não é o único, tem o Hezbollah, tem os Houthis no Iêmen, tem o islamismo de maneira geral, não todos os islâmicos de forma alguma, mas existem o movimento, o desejo de eliminar Israel, de acabar com Israel, ou se nós pensarmos em aqueles que perseguem o cristianismo, a igreja, tem islâmicos, tem
regimes comunistas, ditatoriais, tem outros grupos, outros tipos de governo ou de movimentos que são contrários, né? Então, você percebe que não é uma coisa isolada. Aqui, por exemplo, vamos dizer assim, pensando no mundo de hoje, a situação aqui no livro de Esther era relativamente simples, porque acabaram com Amã, e nesse dia, que era para ser o extermínio dos judeus, eles se levantaram e mataram todos os inimigos. Então, a princípio, pelo menos na superfície, assim, não tinha mais esse movimento, não tinha em todas as cidades, em todos os lugares. Na capital eles mataram num dia 500 pessoas, no outro dia mataram mais 300. Então, a gente não sabe se acabou mesmo. A gente sempre fala da tiririca, que você arranca até uma raiz da tiririca, mas ela tem ramificações, batatinhas embaixo da terra, uma ramificação, uma rede de raízes que você não consegue tirar tudo e que brota de novo. Isso é nossa natureza humana. O pecado brota de uma coisa, de outra. Você pensa que você está acabando com o mal, não vai acabar com o mal, mesmo que conseguisse matar, eliminar todos os chefes e os militantes do Hamas. Você não consegue acabar com aquilo. Por isso que quando fala da segunda vinda de Jesus e de que ele vai eliminar o mal da terra, só Jesus mesmo, só ele pode, e mesmo que a segunda vinda seja um dia de grande juízo e vai ter assim uma vitória muito decisiva contra todos que se levantam contra Deus, contra seus propósitos, nós não sabemos exatamente como vai ser, porque tem o milênio. O milênio é um reino de paz, mas o que a gente não tem assim, muita descrição detalhada de como vai ser, mas a ideia é que vai levar talvez os 1000 anos para efetuar uma vitória total, e mesmo assim no final do milênio o diabo é solto para ainda ajuntar aqueles que continuam sendo contra Deus. Então até muito difícil da gente entender esse processo. No Novo Testamento usa bastante, é uma expressão que vem do Primeiro Testamento. Salmo 110 fala assim: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Novo Testamento cita isso em vários textos, 1 Coríntios, Hebreus, vários lugares cita essa profecia, porque o reino, a volta de Jesus, o estabelecimento de um reino perfeito que todos nós ansiamos, o anseio para ter esse descanso. Eu estou aproveitando essa expressão, mas eu acho que ela é muito chave, de que, versículo 22 de Esther 9, os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. Então, isso é claro que nessa época não era uma coisa definitiva, não era uma coisa final. Os inimigos dos judeus se levantaram. Aqui está no ano de 400 e pouco antes de Cristo, perto de 470, alguma coisa assim. Mas assim, antes de Jesus, naquele período ainda que faltava para a primeira vinda de Jesus, os judeus ainda teriam que lutar contra Antíoco, Epifânio, contra vários ataques, várias perseguições, os romanos também. Enfim, de maneira nenhuma parou ali. Nós temos agora, depois de Jesus, todos esses séculos, esses 2 milênios de história, continuando com inimigos, e nós estamos no século 21 e estamos ainda enfrentando
Estamos vendo ainda muitos inimigos, talvez até se fortalecendo mais, se tornando mais organizados, mais prontos para tentar fazer o seu propósito, e de acordo com as profecias, vai haver uma grande tentativa final de eliminar totalmente o povo de Israel da face da terra. Então, essa vitória não é uma vitória final, mas é uma vitória muito simbólica, por isso que ela está nas Escrituras e ela aponta para esse dia futuro em que vai ter o repouso definitivo. Então, versículo 22. Então, quando instituíram essa data, a festa de Purim, a ideia era, nós vamos celebrar essa data, né, dias 14 e 15, eles estão definindo como a data, não a data da luta. Eles lutaram contra os inimigos no dia 13 e na capital nos dias 13 e 14. Mas eles estão estabelecendo como data de celebração as mesmas datas que eles celebraram naquela época, que foi o dia seguinte, o dia depois da vitória. Então, depois do dia 13, então eles celebraram no dia 14. Na capital eles tiveram 2 dias de luta e celebraram no dia 15. Então foram os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. Agora, a outra coisa que ele destaca aqui no versículo 22, esse versículo 22 é muito chave aqui. Eles tiveram repouso dos inimigos e também houve uma inversão total. O dia que seria, lembra quando Amã fez o decreto, eles entraram em jejum, se vestiram de pano e saco, colocaram cinzas na cabeça, eles fizeram a maior lamentação, porque eles viram que o decreto seria uma data de tragédia total, de morte, de eliminação total do povo de aliança. Então, esse dia que foi projetado para ser um dia de tristeza, de prejuízo, de luta, esse dia se transformou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa. Então, um dia que seria o dia de maior luto da nação, do povo de Israel, se transformou num dia de festa. Aproveitando que hoje é dia 28 de janeiro, ontem, dia 27, é a data que o mundo inteiro lembra, mas claro, especialmente Israel, lembra o dia da memória do Holocausto. Então, o Holocausto, sim, essa data que estamos vendo em Purim, que se transformou na festa de Purim, essa data seria uma data de tristeza, para ser lembrada. Nem sabemos se teria tido algum sobrevivente. O Holocausto foi terrível, mas houve sobreviventes, não só sobreviventes do povo judeu em outras partes do mundo, até mesmo na Europa, mas até nos campos de concentração. Houve sobreviventes, quando acabou a guerra, eles foram libertos. Então, e até hoje ainda existem, especialmente em Israel, mas deve existir em outros lugares também, mas eles sempre falam a respeito de algumas pessoas bem idosas que ainda são sobreviventes do Holocausto. Mas o Holocausto, essa data de 27 de janeiro, que foi ontem, é uma data trágica, é uma data que não foi transformada em dia de festa, né? Porque realmente houve a morte trágica de 6 milhões de judeus. Aqui, essa data poderia ter sido uma data de muita morte, de muita tristeza, mas ela foi transformada numa data de alegria e de festa.
Então, são essas duas coisas que são lembradas aqui no versículo 22. O dia em que eles tiveram descanso, né, dos inimigos, um descanso de anos de luta. Nesse caso, foi algo que aconteceu dentro do espaço de um ano, né? O decreto e o livramento, tudo aconteceu dentro do espaço de um ano. Mas os judeus, o povo judeu, o povo de Israel, eles já passaram por milênios de sofrimento. Isso aqui aconteceu há 2.500 anos. E tinha sofrimento antes disso, eles tinham passado pelo cativeiro. Na época do Egito, eles foram escravizados, oprimidos no Egito. Então, o povo de Israel vem sofrendo muitas lutas, muitas dificuldades, tribulações. Imaginem assim, o que vai representar um descanso final. Então, eu quero ainda enfatizar esse tema de descanso, porque é uma palavra bastante utilizada na Bíblia. O descanso foi usado assim para quando eles entrassem, eles estavam, lembra, eles tinham sido oprimidos durante 400 anos no Egito. Aí Deus enviou Moisés, eles foram libertos do Egito, eles passaram muitas dificuldades no deserto, mas finalmente, depois de 40 anos no deserto, eles entraram na terra da promessa. Durante vários anos tiveram guerras para vencer os inimigos dentro da terra, mas finalmente, no final do livro de Josué, fala que Deus deu a eles descanso. Todos os descansos, tem vários momentos históricos, principalmente, assim, acho que os dois momentos históricos de maior cumprimento dessa ideia de descanso foi quando Josué terminou de fazer as conquistas e deu a terra em herança para as 12 tribos. Então, no final do livro de Josué, fala que Deus deu a eles descanso de todas as lutas internas e externas, mas nós sabemos que esse descanso não durou muito tempo. O livro dos Juízes vem logo em seguida. O próprio povo de Israel não se manteve em fidelidade a Deus. Então, o descanso que Deus tinha prometido para eles, e que a terra da promessa representava. O que era a terra da promessa? O lugar onde eles teriam segurança, onde eles não seriam mais oprimidos por nenhum inimigo, e onde isso nunca foi assim muito explícito, mas nós encontramos as profecias mesmo em Êxodo 15, falando assim do propósito de Deus de habitar no meio deles, porque o grande descanso é de não ter mais a maldade na terra, de não ter esse tipo de mal que vira e mexe, recrudesce de novo, nasce de novo e vem atormentar. Então, todos os descansos que já houve na história, elas foram muito limitadas, foram descansos muito temporários, muito relativamente curtos, né? Então tem o descanso no tempo de Josué, no final das conquistas dele, e a outra época na história de Israel, quando a Bíblia fala de descanso, é com o rei Davi, que ele teve muitas lutas, muitas guerras, mas depois as escrituras falam mesmo naquela história que ele sugere fazer uma casa para Deus. O capítulo começa dizendo que ele tinha tido descanso de todos os inimigos. Então, aí Salomão herdou esse descanso. Salomão praticamente não teve, acho que nenhum problema assim de guerra. O reinado de Salomão representa o reino milenar, porque foi esse tempo de descanso, mas também foi um descanso que durou pouco, porque no próprio reinado de Salomão ele já começa a perder a sua relação com Deus, e fora da relação, da fidelidade, de aliança com Deus, não tem descanso.
Eu vou ler aqui um texto que fala isso num versículo, no livro de Neemias, né, que, na verdade, Neemias, historicamente, é depois do livro de Esther, mas na sequência da nossa Bíblia ele vem antes. Então, no livro de Neemias, tem uma oração no capítulo 9 de Neemias, que Neemias recorda bastante da história. Então, no versículo 27, Neemias 9, 27, ele fala como o povo tinha sido desobediente, como o povo tinha, e Deus permitiu que viessem adversários, aí eles clamavam a Deus, aquele ciclo que é representado no livro de Juízes, mas tem toda a história, que cada vez que eles abandonavam a Deus, cada vez que eles ficavam distantes de Deus, Deus permitia a vinda de inimigos, a vinda de adversidades, e aí eles não tiveram mais descanso. E o versículo 28 diz o seguinte, Neemias 9, 28. Logo que se viam em descanso, ele está falando sobre essa coisa recorrente na história de Israel. Logo que se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Então os deixavas nas mãos dos seus inimigos. Então Deus dava descanso, o povo se afastava de Deus e o descanso acabava. Então essa é a história da humanidade, história não só de Israel. Então esse descanso que fala aqui é um descanso representativo, é um descanso simbólico que veio em parte, nessa época da história de Esther e Mordecai, até o final do capítulo 9, capítulo 10, ele vai falar a respeito de um descanso. Realmente, a partir desse dia, que poderia ter sido um dia trágico, o dia foi um dia em que eles puderam vencer os inimigos, eliminar os inimigos, e os judeus passaram a viver em descanso. Normalmente, na Bíblia, o descanso é relacionado com a terra da promessa, porque a terra representa o reino. Não tem reino de Deus com o povo disperso, com o povo vivendo debaixo de outras autoridades. Então, o reino de Deus, ele foi evidenciado, foi sinalizado pelos períodos de história muito curtos em que o povo estava na terra de Canaã e que estavam em aliança com Deus, que estavam vivendo na sua aliança com Deus. Mas, como acabei de ler, esse descanso sempre durava pouco porque o povo não continuava em aliança, em relacionamento com Deus. Nesse livro de Esther, não só Deus, não aparece o nome de Deus, nós já falamos sobre isso, mas não aparece o nome de Israel, a terra de Israel, de Judá, de Jerusalém, a capital, a cidade santa. Não fala. Aqui é um relato a respeito dos judeus na dispersão, dos judeus espalhados por toda aquela região, por toda aquela parte da terra naquela época. Hoje estão espalhados pelo mundo. Então, o descanso que eles tiveram, claro que não poderia ser um descanso permanente, porque o descanso permanente é na terra, não tem outro descanso. Aí, se você for para a nova aliança, né, para o livro de Hebreus, que fala muito sobre a nova aliança em relação à aliança mosaica e tudo, então fala a respeito do sacerdócio, fala a respeito dos sacrifícios, do sangue da aliança, daquele que edificou a casa de Deus, mas o livro de Hebreus também fala sobre a terra do descanso, nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. São livros, são capítulos importantes para entender essa ideia de descanso. E ele até fala ali que se Josué tivesse dado ao povo o descanso final, o descanso permanente,
não teria falado no Salmo, muito tempo depois, a respeito de um outro descanso, né? E o livro de Hebreus, então, fala que resta ainda, que não foi conquistado esse descanso. Mas vamos lembrar, então, que o descanso prometido, e aí nós poderíamos ir para os profetas que falam, né, depois do cativeiro, que Deus prometeu trazer de volta esse povo disperso que tinha nessa época, que tem até hoje, os judeus espalhados pelas nações. Então tem muitas profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, né? Os profetas falavam, Oséias, eles falavam a respeito do retorno, da promessa de que Deus não abandonaria seu povo na dispersão. Ele não deixaria o povo ficar disperso, sem descanso, porque, como a história prova, os judeus criaram colônias prósperas em certas épocas. Houve uma época que eles tinham muita prosperidade na Espanha, em Portugal, na Europa Oriental. Antes de Hitler, os judeus estavam muito bem na Alemanha. Durante várias décadas. Agora os judeus, durante bastante tempo, né, os judeus nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, no Brasil, os judeus têm prosperado, têm vivido, sim, sem muita perseguição, mas é sempre uma coisa precária. Mesmo nos Estados Unidos, recentemente, tem havido ataques, assassinatos, tiroteios, tal, para matar judeus. Então, não tem descanso, não tem sossego. E mesmo os judeus que voltaram para Israel, como nós estamos vendo hoje, não é só de hoje, mas em 7 de outubro houve um ataque, o pior ataque que já houve desde o Holocausto. Mas tem havido outros ataques, vira e mexe tem um suicida. Então sempre tem essa falta de paz, essa falta de descanso. E aí a promessa de Deus para Israel e a promessa de Deus para todos que são seguidores de Jesus é que haja descanso. Eu vou ler um versículo em 2 Tessalonicenses, só para trazer essa ideia de que o descanso final vem na volta de Jesus, que é toda essa ideia assim, de que o descanso definitivo, ele depende de estar em aliança com Deus, depende de estar na terra da promessa, mas depende principalmente da volta de Jesus e que ele possa reinar. Em 2 Tessalonicenses, fala assim no versículo 6, 2 Tessalonicenses 1, versículo 6, Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, ele está falando sobre essa retribuição, como houve no tempo de Esther, aqueles que queriam perseguir, aqueles que queriam acabar com os judeus, foram eles mesmos aniquilados. Então, Deus dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, porque Paulo está escrevendo numa época que, já no começo, né, da igreja primitiva, tinha bastante perseguição. E aí ele fala, e a vós que sois atribulados, alívio, descanso. Então, vem um momento de descanso, virá um momento de descanso. Todos os períodos de bonança, todos os períodos de descanso, voltando a falar sobre o livro de Esther, esse dia, esse acontecimento registrado em Esther, introduziu algum tempo. Eles tiveram um tempo de alívio, de descanso, mas não era permanente. Mas aqui ele fala assim, Deus dará em paga tribulação, e a vós que sois atribulados, alívio conosco,
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo e tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Isso está de acordo com tantas e tantas passagens proféticas. Eu não vou ter tempo de ler hoje, né? Mas nós temos em Ezequiel 34, tem Ezequiel 37, fala sobre uma aliança de paz. Ele fala assim que quando Deus trouxer, são profecias, quando Deus trouxer o povo de volta de todas as nações, quando Deus trouxer de volta, Ele vai fazer uma nova aliança, como fala em Ezequiel 36, em Jeremias 31, Ele vai fazer uma nova aliança, que é a mesma aliança, mas escrito no coração. Ele vai ter o príncipe da paz, o descendente de Davi, que vai reinar em Jerusalém, que vai trazer restauração, os animais não vão mais comer uns aos outros, vai haver harmonia na terra toda, todos os instrumentos de guerra serão transformados em ferramentas agrícolas, não vai ter mais guerra, não vai ter mais todas essas situações que nós vemos hoje. Vai ter a restauração da terra, restauração da natureza, despoluição de rios e atmosfera, a beleza da criação que Deus sempre pretendeu, coisas que nós nem podemos imaginar. Se nós admiramos a natureza, os pássaros, os insetos, as borboletas, tanta beleza, tanta variedade, tanta beleza que Deus criou, e isso, hoje nós estamos vendo isso no meio de degradação, no meio de tanta coisa ruim que nós mesmos causamos para a natureza. E tudo isso vai ser revertido. Então, essa é a expectativa, a esperança dos profetas. Mas quando nós olhamos hoje, que vemos que muitos, por exemplo, em relação a essa profecia, que Deus vai reunir os judeus, o povo de Israel, de todos os países, levar de volta para a terra, fala que eles não vão ser arrancados mais. Amós 9 fala, vocês nunca mais serão arrancados, vocês vão viver em segurança. Várias profecias falam isso. Não aconteceu isso ainda. O povo que vive em Israel hoje não estão, assim como nação, eles não estão em aliança com Deus, eles não foram restaurados, eles não tiveram os olhos desvendados para ver quem é Jesus, e não aconteceu essa paz, essa aliança de paz que Ezequiel profetizou. Não aconteceu isso ainda. Mas Tessalonicenses fala que quando Jesus voltar, vai haver alívio. Então, esse alívio, os inimigos debaixo dos pés, Deus, assim, tantas e tantas profecias. Malaquias fala que vai a palha vai se queimar no fogo. Assim, Deus vai eliminar o mal, ele vai acabar com o mal, mas não vai, nem na segunda vinda vai ser assim completa, porque vai precisar do milênio ainda para trazer essa eliminação total. Ok, então isso é só para a gente ter uma visão. Agora vamos voltar para Esther e vamos ver como foi instituída a festa. Mas isso é só para mostrar que essa vitória que é relatada no livro de Esther é uma vitória simbólica, assim, uma vitória que foi muito boa para eles, abriu um tempo de paz para eles naquela época, mas foi algo temporário, porque realmente não houve esse descanso final ainda. E aquilo que fala em Neemias, quando vem o descanso, quando vem a prosperidade, quando vem a paz, nós temos uma tendência de nos esquecer de Deus, de nos afastar dele. Deuteronômio fala sobre isso, alerta sobre isso. Deus fala assim: quando vocês entrarem na terra,
quando vocês tiverem paz, quando vocês entrarem em cidades que vocês nem construíram, quando vocês desfrutarem de pomares que vocês não plantaram, vocês vão se esquecer, né? Ele fala, isso vai acontecer, né? E foi o que aconteceu. Ok. Então, voltamos de volta para Ester 9, versículo 22. Então, essa festa que foi instituída foi para lembrar dessas duas coisas, do dia em que eles tiveram descanso dos inimigos e o dia em que, um dia que poderia ter sido um dia de tragédia e luto, foi transformado num dia de festa. Então, aí Mordecai ele está regulamentando, ele está instituindo essa festa que eles começaram já a celebrar. Eu acho que a impressão é que ele fez esse decreto alguns anos depois, porque era algo que eles já estavam fazendo, mas Mordecai colocou como instituição permanente. Então ele escreveu-lhes, no meio do versículo 22, escreveu-lhes que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Já vou mencionar esses aspectos, mas era para ser um dia de festa, um dia de fazer banquetes, de celebrar. Não era um dia como o dia da expiação, que era para ser um dia de arrependimento, de tristeza, de se humilhar diante de Deus. Não, essa festa é uma festa de alegria, é uma festa de celebração e uma festa em que eles deveriam se lembrar não só uns dos outros. É mais ou menos assim, essa festa pode ser comparada, né, com as celebrações que são feitas na época do Natal, que é fazer banquetes e dar presentes uns aos outros e tal. Então, uma festa semelhante a isso, e não era para festejar aqueles que tinham posses, que podiam fazer uma festa boa, mas era para eles se lembrarem daqueles que não tinham nada e dar condições para que mandar presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Quando você tem, como Jesus falou, você tem amigos do seu nível, você convida para sua casa, aí o amigo convida você para a casa dele. Mas Jesus falou assim, vocês deviam convidar pessoas que não podem convidar você de volta. Então ele fala, mandar presentes uns aos outros. Então você dá presente para alguém que te dá presente também, mas para os pobres você não espera presente. Então você dá dádivas, mas a ideia é que os pobres não só tivessem uma esmolinha, mas que nesse dia de celebração se lembrasse dos pobres de tal maneira que o pobre também pudesse fazer uma festa, também pudesse participar de uma festa, né? Como tem um irmão precioso aqui americano que todo ano ele faz uma ceia de Natal para as pessoas que têm situação de rua. Então isso que é importante, a gente dá condições para que as pessoas que não têm posses possam celebrar também. Versículo 23, olha só, assim os judeus concordaram em continuar a celebração que já haviam começado. Então isso mostra que Mordecai fez essa carta depois que eles já estavam praticando isso, eles já estavam celebrando todo ano, não só no primeiro ano, que eles continuassem a celebração que já haviam começado, fazendo o que Mordecai lhes tinha escrito. Então aqui vai dar um pequeno resumo da história, e isso aqui é tão importante, como eu falei assim, não é celebrar um feriado. Nos Estados Unidos tem um feriado do Martin Luther King. Normalmente as pessoas sabem um pouco da história dele, mas muitas vezes a data é lembrada, é um feriado, que bom, não precisa trabalhar, faz outras coisas, mas a lembrança que Deus manda fazer, e já vou falar sobre isso também, é que os judeus eles aprenderam
a fazer algo que não é só lembrar da data, eles vivenciam, eles fazem leituras, eles fazem teatros demonstrando o que aconteceu. Então é uma lembrança que não deve ser só pensar no nome e no dia, mas que deve ser feito assim, lembrando o que aconteceu. Então aqui vai lembrar o que aconteceu. Pois Amã, versículo 24, filho de Amedata, o Agagita, que é descendente dos Amalequitas, inimigo de todos os judeus. Olha só, Amã foi visto, e realmente foi o que ele fez. Ele se tornou inimigo de Mordecai, mas como Mordecai era judeu, ele se transformou em inimigo de todos os judeus. Amã, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Veja bem, o nome da festa, que é o nome até hoje, é a festa de Purim. Esse IM no final é plural. Então, sortes. E mesmo aqui tinha que ter uma explicação até para o povo judeu, porque esse nome P-U-R, que significa sorte, não é uma palavra hebraica, é uma palavra persa. Então, eles tinham que explicar para o povo judeu, que ficasse sempre a explicação, o que é Purim? Às vezes, quando era um nome hebraico, um sentido que eles entendiam, muitas vezes não precisava de uma explicação, mas aqui precisava sempre explicar. Por que chama Purim? Porque Amã, quando ele fez o plano maligno de destruir os judeus, ele, de uma forma supersticiosa, ele quis lançar sortes, como ele num desejo de que, sei lá, qual que era a crença dele, como que ele via como poder sobrenatural, mas ele queria que tivesse uma sorte, que tivesse como nós buscamos uma direção de Deus, ele queria uma direção, ele queria saber que dia que ia dar certo para cumprir o plano maligno dele. Então ele lançou sortes, e as sortes caíram sobre o dia 13 de dezembro. Então a festa é chamada Festa Purim, o dia da sorte, porque Deus é mais poderoso do que qualquer tipo de sorte. Deus agiu. E lembrando sempre, todas as vezes, que o nome de Deus não é mencionado aqui, mas o Deus que intervém, o Deus que defende, o Deus que prepara as coisas com antecedência, o Deus que age sobrenaturalmente, mas através de meios naturais, porque nesse livro, como não menciona o nome de Deus, você não tem nenhum milagre como no tempo do Êxodo, do Egito, Deus manifestando milagres e abrindo o mar vermelho e fazendo coisas acontecerem com as 10 pragas. Não, aqui as coisas acontecem até de uma forma que alguém pudesse pensar, aconteceu de uma forma natural. Mas claramente não foi, porque Esther chamou um jejum, então tinha de fato a dependência de Deus, mesmo sem citar o nome. Mas a sorte que Amã tentou seguir a sorte foi também contrário a ele, porque Deus usou, foi uma data ideal, deu tempo para eles se prepararem, deu tempo para Deus agir nas circunstâncias, e foi algo que realmente Deus direcionou. Então é daí que vem o nome, ele lançou isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Versículo 25. Mas vindo isso perante o rei, aqui nem fala de Esther aqui nesse resumo, mas vindo isso, como é que veio isso diante do rei? Porque Esther arriscou a vida e foi diante dele. Ordenou ele por cartas que o mau intento que Amã assentara contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça. Então isso que a gente tem falado,
que é uma inversão, que é reverter contra si mesmo, recaísse sobre a sua própria cabeça, que ele e os seus filhos fossem enforcados. Versículo 26, por isso aqueles dias chamam Purim, do nome por causa de todas as palavras daquela carta, a carta de Mordecai, por causa de tudo, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido, os judeus tomaram sobre si, sobre sua descendência. Então, os judeus, por causa do que eles experimentaram, eles tiveram uma experiência verdadeira, por causa de sua experiência, por causa da carta que Mordecai escreveu também, eles tomaram a decisão de realmente colocar essa data como uma data a ser rememorada. Olha só como é interessante o jeito de Deus agir nesse momento da história, que o nome de Deus não é mencionado e que essa festa, a festa de Purim, é uma festa guardada pelos judeus até hoje. É uma das festas do ano. Mas em Levítico 23, Deus instituiu 7 festas. Deus falou assim, olha, vocês vão guardar primeiro sábado, 7º dia da semana, mas depois as outras festas vocês vão guardar, são tempos determinados, são os tempos marcados. Mas aqui o próprio povo entendeu o que Deus queria fazer, o que Deus tinha feito, né, nesse livramento, e eles falaram, nós queremos guardar, nós queremos lembrar dessa data. Então os judeus, versículo 27, os judeus tomaram sobre si, sobre a sua descendência, quer dizer, para gerações futuras, sobre todos os que se achegassem a eles. Lembra que no final do capítulo 8 fala que muitos se fizeram judeus. E durante a história, muitas pessoas, né, não era uma coisa tão comum, mas havia pessoas, né, no tempo de Paulo, fala de Jesus, fala de prosélitos, fala de pessoas de outras nações que se ligaram a eles. Agora nós como igreja, nós fomos enxertados, então nós também fazemos parte. E aqueles que se achegassem, que se ligassem, que se unissem a eles, estabeleceu o costume de que não deixariam de comemorar esses 2 dias, dia 14 e 15. Não deixariam de comemorar esses 2 dias todos os anos, conforme o que se prescrevera, segundo o seu tempo determinado. Então, essa festa, embora não fosse uma festa ordenada por Deus no início, porque aconteceu muito depois, mas se tornou também uma festa do tempo determinado, tempo de lembrar, todos os anos. Isso é muito importante no plano de Deus. Jesus pediu para nunca se esquecer da obra que ele fez, lembrar na ceia. Então essa memória, o memorial, que é muito usado na Bíblia, não se esqueçam. Deuteronômio 4 fala, vocês não podem esquecer, quando vocês entrarem na terra, vocês têm que atar na mão, na testa, na roupa, vocês precisam se lembrar. Então, essa lembrança que se deve fazer, como eu falei no início, é também um alicerce para olhar para o futuro. Então, nós lembramos do que Deus fez, mas nós olhamos para o futuro. Agora, essa festa não teve, de acordo com esse relato, eles não viram uma intervenção visível de Deus, mas isso não significa que não houve uma intervenção. Nós lemos essa história durante essas aulas, eu tenho falado repetidas vezes como Deus agiu. Esther tomou coragem de ir diante do rei, mas Deus agiu, Deus não deixou que ele dormisse aquela noite, Deus trouxe à memória o que Mordecai tinha feito, Deus fez várias coisas para
mudar o rumo dos acontecimentos. Então, eu ainda em outra aula vou voltar a falar sobre esse jeito de Deus agir. Versículo 28. Então, esses dias seriam lembrados, comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades. E os judeus jamais deixariam de celebrar esses dias de Purim, e a memória deles jamais morreria entre a sua descendência. Que coisa bonita! E é muito lindo ver como os judeus praticam isso, como eles mantêm essa memória acesa, como eles fazem com a família, como eles celebram de uma maneira que essa história e outras histórias, né, a própria Páscoa, como essas coisas nunca sejam esquecidas. Isso é essencial. Assim, versículo 29, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim. Na próxima aula a gente ainda vai voltar para falar sobre esse final, sobre vários aspectos. Talvez eu volte até alguns desses aspectos, mas como que os judeus, isso não é uma explicação, uma pesquisa muito profunda sobre a celebração de Purim, mas alguns aspectos que são celebrados até hoje. Apesar de ser uma festa de alegria, eu não sei, eu não fiz uma pesquisa, não sei se todos celebram da mesma maneira, não sei se todos os judeus fazem jejum, mas eu vi que é um costume no dia 13, que é o dia que eles lutaram, fazer um jejum. Então, eles lembram, e eu vou voltar a esse tema de como alguns grupos, até de judeus messiânicos, como eles fazem o jejum de Esther, que assim, o jejum é importante porque o descanso não foi alcançado ainda. Então, ainda precisamos, como Esther, jejuar para que haja uma libertação total. Então tem um jejum que às vezes é feito, assim, acho que normalmente é feito no dia 13, para que no dia 14 faça a celebração. Eles fazem sempre, acho que à noite, né, porque a comemoração começa na noite anterior, eles fazem a leitura do livro de Esther inteirinho, com uma parte na noite anterior e depois durante o dia da celebração. E é interessante que eles têm o costume de ler com um certo drama. Por exemplo, eu vi em vários lugares assim que quando eles estão fazendo a leitura do livro de Esther, cada vez que no livro aparece o nome Amã, eles gritam, vaiam, batem os pés, assim, eles fazem uma demonstração muito visível de que é horrível, né? Aquilo é um inimigo, ele tem que ser eliminado. Então eles fazem e eles também celebram quando fala a respeito do livramento. Então eles fazem a leitura de Esther, às vezes eles fazem também dramas, ensaiam algum teatro, alguma coisa assim. Fazem banquetes, né? É uma festa de alegria, de fazer uma refeição, o banquete, de comer junto, alegria, festa, se vestem de roupas especiais e tal. É um dia em que eles mandam porções. Então eu acho muito interessante isso, de que nós vamos fazer uma festa com familiares e tal, mas nós vamos mandar o excedente, assim, nós vamos fazer a mais do que eu preciso para a minha festa. Eu vou mandar porções, eu vou mandar pratos especiais para outras pessoas, para amigos, familiares. Então tem uma troca de porções e de presentes também. Mas também, como já mencionei, eles mandam também porções, eles fazem questão, não sei exatamente como eles fazem isso, se é só uma coisa por forma, mas assim, a ideia é realmente ajudar para que as pessoas que não têm condições de fazer a festa possam fazer também. E aí, eu só queria lembrar, são coisas que eu já mencionei aqui, o sentido dessa festa é lembrar que
que nessa ocasião histórica, e olhando para o futuro, o descanso permanente, então uma festa que celebra o descanso, o alívio dos inimigos, não se sentir mais ameaçado, não se sentir mais inseguro. Esse descanso é algo que nós claramente não alcançamos ainda. E nunca se esquecer, até esse dia, mencionando de novo a lembrança do Holocausto, né, no dia 27 de janeiro, é aquela coisa de nunca mais, é lembrar, no caso do Holocausto, de uma tragédia não de um dia, mas de anos, né, de extermínio, de morte de milhões de judeus, mas é de nunca deixar essa memória também se apagar. Mas normalmente, quando a Bíblia fala de não se esquecer, é a ideia de não se esquecer daquilo que Deus fez, não se esquecer dos grandes livramentos, a Páscoa, a libertação do Egito, não é para esquecer nunca. O grande livramento, porque essa é a esperança dos livramentos futuros. Quando Jesus voltar, vai ter um novo êxodo, o êxodo do sistema do mundo, o êxodo das garras do príncipe deste mundo. Jamais acabou, descanso total. Então, nunca se esquecer. E eu queria lembrar, esse aqui é um comentário meu, né? Esses dois aqui estão dentro do texto bíblico, mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que nós podemos, assim, Deus já fez muitos livramentos, Deus já fez muitas coisas na história, na Bíblia Deus livrou Josafá, Asa, tantas vezes, o próprio Davi, Deus já fez muitas coisas para livrar o povo de Israel, mas tem esses 3 grandes momentos, e esse de Esther, a gente pode chamar assim do terceiro tipo de livramento, porque o primeiro livramento foi do Egito, o êxodo do Egito. O segundo grande livramento foi o livramento do cativeiro, que aconteceu pouco antes dessa época de Esther. Então, o retorno do cativeiro é o segundo grande livramento. Então, o terceiro, Esther, o livro de Esther, seria um livramento, não foi do Egito, não foi o retorno do cativeiro, porque já tinha acontecido isso, mas foi um livramento na diáspora. E agora, rapidamente, eu até estava pesquisando, assim, se você colocar no Google milagres de Purim, tem alguns sites que falam de várias situações que aconteceram, ou a semelhança de Purim, a semelhança do livro de Esther, ou às vezes até na época. Tem vários livramentos, e eu achei assim, uma coisa muito interessante, porque houve livramentos, por exemplo, assim, de séculos passados, na Itália, judeus na Itália, sim, porque houve muitos movimentos na história, muitos movimentos para prejudicar, para matar, para expulsar judeus, para acabar assim, para tirar as posses deles, para muitas calúnias, né? Muitas vezes tinha uma época assim numa ilha da Grécia que eles inventaram que uma criança tinha desaparecido e que a culpa era dos judeus. Uma outra época, uma pessoa vendeu uma geleia para uma família, um judeu, vendeu uma geleia e o cara morreu depois. Aí eles começaram a falar que ele tinha envenenado, e aí, às vezes, essas calúnias pegavam. Na época das pestes negras e tudo assim, eles caluniavam os judeus e depois matavam. Houve muitas situações que os judeus não foram livrados desse sofrimento. Mas houve algumas situações em que Deus livrava. E quando, no caso da criança, que eles falaram que os judeus eram responsáveis por ter sumido a criança, chegaram a prender algumas pessoas e torturar, depois acharam a criança e os judeus foram isentados.
O caso do envenenamento pela geleia, eles descobriram que o cara que morreu estava com tuberculose. Então, até um sultão muçulmano deu um documento dizendo que os judeus não tinham culpa com isso. Então, houve livramentos e os judeus faziam como nessa época do livro de Esther. Não era, muitas vezes, algo que era guardado por toda a comunidade judaica no mundo inteiro, mas teve um livramento no Egito que guardaram por séculos uma data semelhante a esse livramento do livro de Esther. E eu queria terminar contando uma história que eu achei super interessante. Os judeus na Rússia, tinha uma comunidade muito grande de judeus na Rússia, e eles eram muitas vezes perseguidos. Tem até aquele nome pogrom, né, que era quando as pessoas perseguiam, matavam, queimavam casas. Eram ataques muitas vezes para cidades, para alguns grupos, né, de judeus. Então, no ano de 1953, no final do governo do ditador Stalin, ele estava preparando uma grande perseguição contra os judeus. Ele matou praticamente 20 milhões de russos. Stalin, assim, ele matava milhões de pessoas. Mas no final da vida dele, ele estava preparando uma grande perseguição contra os judeus. E eles inventaram uma calúnia que alguns médicos judeus tinham envenenado oficiais russos e que eles estavam trabalhando para a inteligência da Inglaterra, dos Estados Unidos, Guerra Fria e tal. Então eles prenderam, não só, a maioria eram judeus, mas para não parecer que fosse só contra os judeus, eles prenderam alguns que não eram judeus. Mas o plano que depois eles acharam, tudo escrito e preparado, era que Stalin ia usar, chamado, você pode procurar na internet, complô dos médicos. Complô dos médicos. Eles tinham essa acusação falsa de que médicos judeus estavam envenenando e faziam parte de um complô dos Estados Unidos e tal, para chegar até matar o próprio Stalin. E o plano dele era matar muitos judeus por causa dessa acusação e expulsar todos para a Sibéria, onde eles iam ficar presos ou morrer no frio e tal. Então tinha assim, como no tempo de Amã, era um grande plano maligno para perseguir. Tinha algo em torno de 4 milhões de judeus, acho que naquela época na Rússia. Tem até uma história de um rabino, que eu acho que não por causa disso, ele já estava preso na Sibéria, e ele estava com alguns outros presos judeus, e ele foi, na época assim, do livro de Esther, ele foi contar a história de Esther, e um dos presos judeus perguntou para ele: o que adianta falar sobre livramento de Deus de 2.300 anos atrás? Olha o que aconteceu no Holocausto, porque era o ano de 1953, né? Já tinha acontecido o Holocausto. Olha o Holocausto e olha nós hoje aqui, que nós estamos aqui injustamente presos. Então, ele fez uma pergunta assim: o que adianta falar de livramentos passados? Isso era no mês de janeiro de 1953. No dia, olha só, na data, naquele ano que seria celebrado o Purim, que era, eu acho que era no início de março daquele ano de 53, Stalin ficou doente. E 5 dias depois ele morreu. E tem várias histórias, o porquê que ele morreu, tem várias teorias e tal. Mas assim, o fato é que esse plano que estava já em andamento, esses médicos que estavam sendo acusados já estavam presos, e ele tinha tudo preparado para fazer esse plano de perseguir, de matar judeus, de exilar para a Sibéria e tudo mais. Ele morreu
ele se adoeceu no dia de Purim e morreu 5 dias depois. Todo esse plano foi revertido, os médicos foram libertos e o plano não aconteceu. Eu achei uma história, eu nunca tinha ouvido falar da história, eu achei uma história atual. E o prisioneiro que fala assim, que adianta falar de como Deus livrou há tantos anos e cadê Deus hoje? A verdade é que nem sempre vai haver livramento. O Holocausto mostra, e tantas vezes, isso é um dos grandes mistérios, a gente não entende por que nem sempre acontece, como no livro de Esther. Mas esse foi um livramento em tempo atual e na mesma época da festa de Purim. Então, é muito importante a gente lembrar do que Deus fez. Os judeus têm essa memória, eu acho que temos muito a aprender com isso. Nós estamos, falta pouca coisa para a gente ler no livro de Esther, mas nós ainda vamos continuar um pouquinho para extrair lições, para fazer aplicações, para entender, discutir algumas coisas que nós podemos aprender com essa história. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor sempre está acompanhando a história, o Senhor sempre está olhando para a nossa vida, o Senhor tem planos, o Senhor tem meios de agir, não podemos colocar o Senhor dentro de uma fórmula, não podemos colocar dentro de uma regra humana, mas o Senhor é capaz de fazer grandes livramentos. E nós temos essa esperança de um descanso permanente de todos os inimigos, que na verdade é o mal. O nosso grande inimigo não são as pessoas, mas é o mal que está em nós mesmos, e que o Senhor vem para completar a redenção, nos dando liberdade, nos redimindo de todos os inimigos e nos dando o verdadeiro descanso. E nunca queremos nos esquecer de tudo que o Senhor tem feito no passado remoto, mas no passado mais recente, e de maneiras que às vezes nós nem colocamos o Teu nome no livramento, mas que o Senhor esteve presente e que o Senhor agiu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e que nós possamos sempre confiar, lembrando aquilo que o Senhor fez e esperando aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.